Salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Vamos iniciar mais uma aula de história. Então já pega aí o seu material didático, sente-se confortavelmente que eu vou contar uma história para vocês, beleza? Vamos lá? Nós vamos falar sobre continuar, né, os nossos estudos a respeito da Grécia Antiga, mas nesse capítulo a gente vai focar especialmente na cultura grega e também na influência que os gregos, que o pensamento grego, que a cultura grega exerce sobre a nossa sociedade, tá bom? Então nós vamos iniciar o capítulo 7 a partir da página 17, Grécia Antiga, Cultura e Influência. Então, gente, uma das maiores contribuições que a gente pode falar que os gregos deixaram, né, para a sociedade pode ser a democracia, né? Então a democracia talvez seja a grande contribuição do povo grego para a nossa sociedade. Mas não só a democracia, os gregos influenciaram, a cultura grega influencia e muito em vários aspectos da nossa sociedade. A filosofia, por exemplo, é uma área, um campo de estudo que surge lá na Grécia Antiga também, a filosofia, tá bom? Então, nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre cultura, sobre religião, tá? Sobre os costumes do povo grego, e a gente vai também estudar algumas influências gregas na atualidade, beleza? Então vamos lá. Só para a gente ter alguma ideia sobre a cultura grega, olha aqui alguns rituais, como por exemplo o casamento na Grécia. Lá na Grécia era considerada a melhor idade para um homem se casar aos 30 anos. Então, aos 30 anos era a idade ideal para o homem se casar. Porém, a sua esposa não poderia ter mais do que 19 anos, entende? Então, o homem deveria ter 30, mas a esposa dele no máximo 19 anos, ok? Então, olha, para celebrar o matrimônio, o casamento, a noiva levava uma roda de carroça para a casa do noivo. Então, levava lá uma roda de carroça e essa carroça era queimada, né? Era feita uma fogueira com essa roda da carroça e essa fogueira simbolizava aí a união do homem com a mulher, né? Então o casamento era simbolizado com a queima de uma roda de carroça, ok? Então só para a gente ver aqui já alguns aspectos da cultura. Por exemplo, quando nascia uma criança lá na Grécia Antiga, se fosse um menino era colocado na porta da casa um ramo de oliveira, ok? Colocava um ramo de oliveira. Se fosse uma menina, colocava uma fita de lã na porta. Então aí você sabia se tinha nascido ali naquela casa um menino ou uma menina. E aí após mais ou menos uns 6 dias de vida da criança, o pai tinha que correr pelado, tinha que correr nu em volta de uma fogueira, carregando o bebê nos braços para era uma forma de agradecer aos deuses e pedir aos deuses proteção, né, e saúde para aquela criança. Então, uns 6 dias de vida que essa criança tinha, o pai tinha que correr pelado em volta do fogo, carregando essa criança nos braços. Bem louco, né? Levantava a criança no braço e saía correndo em volta do fogo. Então, vamos avançando aqui. Aqui a gente tem um texto que vocês obviamente vão ler, né? Eu sei que vocês vão ler, então pausa o vídeo e faça a leitura desse texto e depois a gente segue o nosso conteúdo, beleza? Então, se você leu o texto, eu quero que você agora responda essas 3 questões, tá? Que estão na página 19, tá? Essas 3 questões aí que vão perguntar para você descrever como que era a situação da mulher na sociedade grega, que a gente pode observar que as mulheres tinham um papel de muita submissão na sociedade grega, tá? Quando criança ela era subordinada ao pai e quando crescia ela se casava e passava a ser subordinada ao marido, né? E a mulher sempre estava presa às atividades domésticas, tá? Então a mulher também era vista como uma propriedade na Grécia Antiga. Era uma propriedade primeiro do pai, enquanto ela era criança, e quando adulta passava a ser uma propriedade do marido, ok? E o casamento, gente, a número 2 pergunta qual que era a função do casamento para os gregos. O casamento na Grécia, ela não tinha muita relação com o sentimento de amor, não, tá? Então, não se casava por amor na Grécia Antiga, normalmente, ok? Normalmente o casamento servia como uma forma de fazer uma aliança entre famílias. Então, para criar uma aliança entre duas famílias aí,
então se realizava o casamento, né, com um rapaz de uma família, uma moça da outra família. Dessa forma se criava uma aliança entre essas duas famílias, tá? Então, de certa forma, a mulher era usada como um objeto de troca, né? Ou trocava, e o casamento tinha essa função de fazer a manutenção dessas alianças. Pode ser uma aliança econômica, ou aliança militar, né? Ou aliança social. Então o casamento não tinha muito simbolizava muito o sentimento, não. Era mais realmente uma questão de alianças, ok? Vamos lá, então, a 3 perguntas para a gente estabelecer uma relação entre o papel da mulher na sociedade grega e o papel da mulher na sociedade contemporânea. Vocês devem indicar pelo menos uma semelhança e uma diferença, ok? Então, essa resposta dela é muito pessoal. Então, aqui o que eu posso dizer, o apontamento, né? Vocês devem apontar uma semelhança e uma diferença, pelo menos, entre a mulher na sociedade grega e a mulher na sociedade contemporânea, beleza? Essa é uma resposta pessoal de vocês. Vamos lá, então, para a gente entender esses costumes que a gente já leu aqui no início do capítulo, de quando casar, levar uma roda de carroça para ser queimada lá, para simbolizar o matrimônio, correr com a criança nos braços em volta de uma fogueira, para a gente pode parecer muito estranho, e realmente é muito estranho, né? Mas isso daí fazia parte do cotidiano dos povos gregos. E os povos gregos são considerados os fundadores da civilização ocidental da qual nós fazemos parte. Então, aos olhos de qualquer ocidental contemporâneo dos dias de hoje, além de ser alguns hábitos supersticiosos, absurdo, né? Você correr em volta do fogo com a criança nos braços, para eles era normal. E aí a gente pode imaginar, se nós, aqui no século XXI, né, ocidentais do século XXI, também não temos alguns hábitos que possam parecer estranhos a outra civilização. Entende? Então a gente tem que sempre olhar por esse lado. Parece estranho para a gente observar alguns costumes, mas a gente também tem que parar e observar. Opa, será que algum dos costumes da minha família, por exemplo, não é estranho para outras pessoas? Entende? Então vai lembrando aí. Tenta imaginar algum costume que você viu recentemente, alguma coisa assim, que você achou muito estranho. Depois tente também lembrar algum costume da sua família que possa parecer estranho para outras pessoas. E aí? Esse exercício é um exercício mental para vocês. Beleza? Vamos avançando aqui. Vamos avançando. Vamos falar agora um pouquinho sobre como que era a alimentação do povo grego, tá? Nós estamos agora na página 20 do livro. Nós vamos falar como que era essa alimentação do povo grego. Gente, por ser uma região montanhosa e com muitas rochas, aquela região da Península Balcânica, onde os gregos se instalaram e onde a civilização grega floresceu, era uma região muito montanhosa, muita pedra. A atividade agrícola era muito, muito prejudicada. Não era um terreno fértil, ok? Então, naturalmente, eles se lançaram ao mar, desenvolveram muito bem a questão do comércio marítimo e a alimentação também era baseada muito em frutos do mar e peixes. Só que algumas coisas eram plantadas sim, tá? Não quer dizer que eles não praticavam de forma alguma a agricultura. Algumas coisas eram plantadas na Grécia Antiga, tá? Principalmente o cultivo de oliveiras e de videiras, tá bom? Oliveira para fazer azeite, ok? E as videiras produzem uvas para ser transformadas em vinho. Então, azeite e vinho vão ser culturas fundamentais, gente, para a economia e para a cultura e a gastronomia grega. Então, basicamente, o azeite de oliva e o vinho constituíam a base da economia agrária da Grécia. É basicamente o que era plantado para ser vendido, ok? Porque se você prestar bem atenção, não dá para você viver se alimentando de azeite de oliva e vinho. Então, naturalmente, essas duas culturas eram cultivadas para a venda. Então, o vinho e o azeite eram vendidos para que fosse comprado outros alimentos para que os gregos se alimentassem, ok? Então, a gastronomia, né, a alimentação grega tinha como base peixes, frutos do mar, né, lagosta, marisco, lulas, polvos e caranguejos, e também algumas vezes, raramente, carnes como de carneiro, porco e algumas caças, tá bem?
Também utilizavam aí agrião, beterraba, cebola, couve, azeitonas, maçãs, peras e cerejas, só que não era em grande abundância, tá? Quem conseguia se alimentar com tudo isso aí, ó, agrião, beterraba, cebola, alcachofra, figo, azeitona, maçã, uva, pera, era já quem tinha uma condição social mais elevada e tinha condição financeira para comprar tais produtos, porque era muito caro, porque não era fácil produzir em terras tão inférteis tais frutas, ok? Então, a gente tinha também lá na Grécia Antiga, ó, uma influência que segue até que influenciou muito a nossa cultura ocidental. Na Grécia Antiga eles tinham aí três refeições, né? O café da manhã, que era conhecido como também o de jejum, né? Então, o café da manhã, a refeição principal na metade do dia, que seria o almoço, e uma ceia à noite, né? Que seria o jantar. Entende? Com o tempo, essa ceia noturna acaba se transformando, nesse jantar, transforma num verdadeiro banquete, né? Acaba se tornando um evento essa ceia noturna, né? Então, era um evento a quais somente os homens podiam participar, tá? Então, toda noite, a galera se reunia lá, ia conversar e beber vinho pra caramba e se alimentar lá nesses grandes banquetes na Grécia, ok? Vamos seguindo aqui. Então aqui você tem, ó, uma imagem que ilustra um desses jantares. Então, gente, esses banquetes eram muito importantes para a socialização dos homens gregos livres, né? Então, era um momento ali de socializar, de trocar uma ideia, de conversar. Era principalmente esse momento dos banquetes, era o momento ideal para trocar essas ideias. E nesse contexto a gente tem um surgimento até da filosofia, né? A questão da filosofia surge aí nessas discussões, né? Realizadas pelos homens gregos livres durante os banquetes. Outras coisas também que serviam para socializar esse povo grego eram os jogos esportivos, tá? A galera gostava de comparecer aos jogos esportivos, assistir a ler uma competição, coisas do tipo. Também festival de teatro, tá? E de música, o teatro, os gêneros teatrais de comédia e tragédia também surgem lá na Grécia Antiga, né? Os gêneros teatrais comédia e tragédia. Entre outras coisas, nós temos também, fazendo parte da cultura grega, a religiosidade, né? A religião grega. E aí a gente pode citar alguns aspectos a respeito da religião grega, ok? Então os gregos eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? Sendo 12 os principais deuses do povo grego, ok? Então existiam 12 deuses principais e outras divindades menores, ok? Então, segundo a crença dos gregos, esses deuses tinham características muito humanas. Os gregos tinham características físicas humanas, então se pareciam com seres humanos, e também tinham sentimentos humanos. Acreditavam que os deuses sentiam relações de amor, ódio, inveja, generosidade. Então os gregos enxergavam os deuses com uma característica muito humana, ok? Aqui nós temos um texto e uma ilustração são a ilustração, representação, na verdade, de vários deuses gregos, né? Aqui a gente tem na primeira imagem Zeus, a gente tem na segunda imagem o Dionísio, nós temos na terceira Apolo, nós temos aqui seguindo, nós temos a Hera, né? Nós temos Hades e também Atena, que seria a deusa da sabedoria, né? Então, os deuses eram retratados sempre pelos gregos com características humanas, ok? Normalmente na Grécia Antiga, cada deus tinha um templo próprio, ok? Então, em cada cidade era construído um templo para adorar aquele deus especificamente. Por exemplo, na cidade de Atenas existia um templo chamado de Pártenon, que era um templo erguido para adorar a deusa Atena, que era a protetora da cidade de Atenas, obviamente. Então, cada cidade, né? Em uma cidade podia também haver mais de um templo, tá? Só que era assim: se você quer adorar a Zeus, você vai lá no templo dos Zeus, entende? Então era meio que dividido, cada deus tinha o seu templo, entende? Então, nesse templo era realizado orações e sacrifícios para agradar os deuses, né? Normalmente os templos então guardavam muitas riquezas depositadas ali, né, pelas pessoas que iam lá para adorar os deuses. O ingresso, né, a forma de você entrar
no templo não era para qualquer um, tá? Não era todo mundo que chegava, vou entrar no templo, opa, beleza? Não era assim. Então, normalmente quem podia entrar no templo era só os sacerdotes e os seus ajudantes, né? Então, normalmente as pessoas não podiam adentrar o templo para adorar, por exemplo, a deusa Atena. Podia ficar do lado de fora ali e fazer as suas orações ali, mas ele não podia adentrar o templo, era algo muito sagrado, né? Somente os sacerdotes poderiam adentrar o templo. Vamos seguindo aqui então. Nós vamos para a página 22. Aqui tem um texto que vai retratar nesse quadro amarelo, né, laranja, sei lá. Ele vai retratar como que era feito o ritual nos templos, né? Então, eu peço que você depois leia esse texto, tá? Eu não vou ler aqui para a gente não estender muito a nossa aula, tá bom? Mas eu peço que você leia esse texto, que ele vai retratar como era feito alguns rituais nos templos gregos, ok? Vamos lá, mais uma das características, né, da cultura grega, nós vamos falar sobre as Olimpíadas, sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos surgem na Grécia, tá? E era um festival de caráter religioso na Grécia, entende? Então as Olimpíadas tinham um caráter religioso e era realizadas as Olimpíadas para homenagear a Zeus. Era para homenagear a Zeus, que seria o principal deus, né, da cultura grega. Então esses Jogos Olímpicos, desde o início, já eram realizados de 4 em 4 anos. E aí no início do festival era realizado alguns sacrifícios, no final também. E diversos atletas de várias cidades e estados gregas vinham até a cidade de Olímpia, né? Vinham até a cidade de Olímpia, na Grécia, para realizar os Jogos Olímpicos. Se acreditava que o Monte Olimpo, né, a morada dos deuses gregos, ficava próximo ali àquela cidade. Então, ali, para agradar a Zeus, né, homenagear a Zeus, eram realizados os Jogos Olímpicos. Só podiam participar das Olimpíadas os homens que fossem livres e gregos de nascimento, ok? Então, grande parte da população estava excluída, não poderia participar. Escravizados não poderiam participar. Estrangeiros não podiam participar, mulheres não podiam participar das Olimpíadas. Mas mesmo assim, naquela época as Olimpíadas eram enxergadas como uma grande celebração na Grécia, entende? Uma grande celebração. Tanto é que durante as Olimpíadas, quando chegava o período das Olimpíadas, se estava ocorrendo alguma guerra entre as cidades e estados gregas, estava ocorrendo algum conflito, esse conflito era paralisado, realizava uma trégua, tá? Realizava uma trégua para que todo mundo pudesse lá assistir as Olimpíadas. Então realizava uma trégua. Olha, a gente vai parar a guerra, vai parar o nosso conflito até o fim das Olimpíadas, entende? Então eles paravam a guerra totalmente para que os atletas pudessem ir até a cidade sem nenhum problema, né? E também para que todos pudessem assistir. Então você estava lutando com contra um cara no dia anterior e no outro dia você estava do lado dele na arquibancada assistindo os Jogos Olímpicos. Louco, né? Muito louco. Então, dessa forma, os Jogos Olímpicos surgem na Grécia Antiga, tá? E as primeiras Olimpíadas foram realizadas lá no século 8 a.C., tá? E o único esporte da primeira edição das Olimpíadas, a primeira edição, né, só contou com um esporte, que era a corrida. Era o único esporte, primeiro esporte, né, e único daquela primeira edição. E aí, posteriormente, outras modalidades esportivas foram sendo adicionadas às Olimpíadas, tá bom? E uma coisa muito interessante é que os Jogos Olímpicos, né, que começaram lá no século 8, mais ou menos no ano de 776 a.C., ele ficou durante muitos anos sem ser realizado, porque a partir do ano 393 depois de Cristo, o imperador romano chamado Teodósio, que era um imperador cristão, ele suspendeu a realização dos Jogos Olímpicos. Então, lá do ano de 393 até o ano de 1896, não houveram Jogos Olímpicos, porque o Teodósio, que era o imperador romano cristão, suspendeu porque considerava os Jogos Olímpicos uma festa pagã, porque lá na origem os Jogos Olímpicos foram criados para homenagear a Zeus, né, que era um deus
grego politeísta, né, de uma religião politeísta, então é considerado pagão. Então Teodósio ele vai suspender a realização dos Jogos Olímpicos e a gente vai ter um grande período da história em que não haverá Jogos Olímpicos, tá bem? Somente no ano de 1896 que os Jogos Olímpicos vão voltar a ser realizados, ok? Então, os atletas vencedores, gente, quem vencia as provas lá nas Olimpíadas, na Grécia Antiga, eles eram condecorados, né, ganhavam como o prêmio uma coroa de louro, ok? De louro ou também de oliveira, uma coroazinha, entende? Vou estar colocando na tela agora para vocês uma imagem de como seria mais ou menos. E até hoje, os atletas quando vencem a Olimpíada, eles ganham a medalha, né? Só que também recebem uma coroa de louro, tá? E eu vou colocar essa imagem para vocês na tela. Então, lá na Grécia Antiga, né, não havia medalha, era somente a premiação, a coroa de louros, mas mesmo assim ela importava muito para os atletas gregos, porque como os gregos acreditavam muito na questão do destino, né, e da vontade dos deuses, eles era visto que se o atleta venceu aquela prova, é porque ele é um dos favoritos dos deuses. Por exemplo, um dos favoritos de Zeus. Então, opa, se eu venci essa prova é porque Zeus gosta de mim, porque ele achou que eu sou melhor do que os outros. Entende? Coisa do tipo. Então, o atleta que vencia uma prova nas Olimpíadas era visto pelos demais, pelas pessoas, como um preferido dos deuses. Falava, opa, o Zeus gosta daquele camarada ali, pô, o cara correu, ganhou a prova, entende? Então eles ganhavam essa coroa de louro e ficava todo pomposo, andando com essa coroa de louro pelas ruas, né? Porque isso denotava um reconhecimento para esses atletas. E quando eles voltavam para a cidade dele, para a cidade natal, né? Aqueles que vinham de outras cidades, quando voltava para a sua cidade, era recebido com danças e cantos e festas que duravam dias, entende? E aí, gente, tá vendo essa atividade que está na tela? Ela está na página 23 do seu livro. Tá vendo ela? Já sabe, né? Realiza essas atividades e me manda as fotos lá, beleza? Eu vou estar esperando para receber essas atividades de vocês, tá bom? Vamos avançando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as influências gregas. Influências gregas na nossa sociedade, vamos lá? Então, gente, um dos principais, né, conceitos que a gente vai ter influência do povo grego vai ser aí a democracia, com certeza, né, vai ser uma das grandes contribuições do povo grego para a gente. Porém, nós temos outras contribuições. Culturalmente, a gente pode falar muito mais de contribuições do que somente a filosofia, né? A gente tem aí a questão do racionalismo, é uma das criações do povo grego, né? O racionalismo humanista, a questão das artes, da escultura, a música, a arquitetura, as Olimpíadas, o teatro, entende? Um dos caras mais importantes da Grécia foi um cara chamado Pitágoras, que tem aquele teorema de Pitágoras que eu sei que vocês gostam lá da área de matemática, não é não? Sei que vocês gostam demais do teorema de Pitágoras. Opa, peraí. Como eu não entendo muito bem de matemática, né? Eu trouxe um cara aqui que vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre as contribuições do Pitágoras na área da matemática, tá? Vê se vocês conhecem esse cara aí que vai falar com vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu para falar um pouquinho sobre Pitágoras. Quais foram as suas contribuições para a matemática? É claro que além do teorema que vocês conhecem, não é isso? A relação que há no triângulo retângulo. Ele disse que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, sempre que o triângulo for um triângulo retângulo. Além desse teorema, claro, ele também formou a sua escola pitagórica, ou seja, a partir daí surgiu os seus seguidores, que também desenvolveram, né, a sua teoria. E a principal, podemos assim dizer, foi aquela frase que vocês conhecem. Ele disse que tudo é número. O que ele queria dizer com isso? Ele afirmava que com os números poderia-se explicar tudo o que há no universo. E de fato isso tem sentido. Não é verdade? Não estou dizendo que tudo é número. Estou dizendo que com números, não é isso? Você consegue expressar tudo o que há no universo, a questão do tempo, principalmente. E também nós
aprendemos com Pitágoras e, claro, com seus pensadores. Como eu disse para vocês que ele fundou, né, a sua escola pitagórica. Então, tudo aquilo que aqueles pensadores desenvolveram, claro, se basearam no pensamento de Pitágoras. Ele disse que há uma relação direta, não é isso, com a música. Para vocês que conhecem um pouquinho sobre as notas musicais, você sabe que há uma relação entre as notas musicais e a fração, não é isso? Que também teve um desenvolvimento, ou seja, cresceu um pouquinho mais, se aprofundaram um pouquinho mais a relação dos números racionais. Não é isso? Já havia, não é isso, este pensamento dos números racionais, mas com o partir do tempo, com esse pensamento, né, ele despertou e, claro, descobriram-se os números irracionais com base nas notas musicais e os seus respectivos sons. Então, foram essas as contribuições, ou melhor dizendo, as principais contribuições de Pitágoras para a matemática. Um abraço. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre as contribuições do Pitágoras na área da matemática, a gente segue com a nossa aula de história aqui. Nós temos na filosofia o Sócrates, nós temos Platão, nós temos Aristóteles. Então o povo grego, a cultura grega influencia e muito na nossa cultura, tá bom? Aqui nós temos mais uma atividade que vocês devam fazer uma pequena leitura, tá? Então a gente pode citar diversas contribuições. Por exemplo, a filosofia e a matemática, elas vão ajudar a estabelecer na Grécia Antiga conceitos para o que os gregos consideravam belo. Sei que vocês vão estudar ainda essa questão lá em filosofia, vocês vão estudar sobre o conceito do belo para os gregos, tá bom? Então, lá na Grécia, eu só vou dar um pequeno patamar, eu sei que vocês vão estudar isso posteriormente com a professora Eudeísa. Eu vou dar um pequeno patamar aqui do que seria esse conceito do belo para os povos gregos, entende? Então, a beleza, ela era relacionada com todas as coisas. Para a gente explicar de forma muito simples, existia, né, e existe, nasceu uma visão chamada de visão estético-matemática do universo. O que essa visão estético-matemática do universo nos diz? Você fala, professor, você está brisando. Gente, estético-matemática, a beleza estético-matemática nos diz o seguinte, que uma coisa, ela só é bela porque ela está ordenada e nela se cumprem as leis matemáticas. Ó, isso daí ficou louco, né? Basicamente, gente, o que é? A beleza se dá, o ser humano enxerga algo como belo quando aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele objeto, ela é perfeitamente, calculadamente, assimetricamente perfeita. Então, para você ter, você vê uma casa bonita, você fala, pô, casa bonita. Essa casa só é bonita porque ela foi matematicamente calculada e tudo nela foi calculado para que ela ficasse proporcionalmente assimétrica. E dessa forma seria bonito. Então, o que a beleza seria para a gente, para o ser humano, simplesmente aí o resultado do cumprimento das leis matemáticas. Então, se uma casa for feita sem ser realizados os cálculos ali de altura, de tamanho, né, de comprimento, vai ficar uma casa toda torta, toda esquisita, um telhado mais assim, outro mais assado, a janela uma janela mais baixa, outra mais alta, uma porta muito alta, outra porta muito baixa, então não seria bonito. Então, segundo a estética, a visão estético-matemática do universo, as coisas só são belas porque estão perfeitamente ordenadas e matematicamente corretas, entende? Então isso daí mais ou menos seria o que seria essa visão estético-matemática do universo. Então a beleza não reside no elemento em si, mas a beleza reside na harmonia das proporções de todas as partes. Então, se eu olhar uma mão assim, olha para sua mão agora. Sua mão é harmoniosa ou tem uns dedos maiores, outros menores, tudo errado. Então, se você uma mão bonita seria uma proporcionalmente bem equilibrada, entende? Os dedinhos assim bem bonitinhos. Agora você tem um dedo muito grande e outro muito pequeno, já fica meio esquisito, né? Então isso daí seria a visão estético-matemática do universo. É um pouquinho louco, é um pouquinho difícil de entender, tá? Mas
pausa esse vídeo, volta lá de novo na explicação e tente entender muito bem essa questão, tá bom? E agora, nosso capítulo terminou já? Que isso, terminou o capítulo. Terminou o capítulo. Eu deixo para vocês mais umas atividades, as que estão na página 26 do seu livro, tá? Então, no seu livro, página 26, vocês vão realizar essas atividades e também as atividades que estão no caderno de atividades do capítulo 7, beleza? Página 26 do livro e caderno de atividades todo o capítulo 7, tá? As atividades são da página 11, 12 e 13, tá bom? E aí vocês, para essa atividade aqui, eu vou dar um prazo um pouquinho maior para vocês, tá? Pode me enviar até aí a próxima semana, beleza? Eu agradeço você que assistiu essa aula até o final, tá? Esse capítulo era bem curtinho, então eu quis terminar ele em uma aula só. Eu agradeço você que me acompanhou até o final dessa aula, beleza? Um abraço e tchau!